meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Seguindo-lhe o exemplo. Ora, quero esses milagres senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que pode, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. O homem de bem que, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não há maus pendores que se não cheguem a vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. No Espírito Protetor, Paris, 1863. Bem, então, após essa breve leitura, que nos chama a pensar e refletir sobre a fé em nossas vidas, vamos dando seguimento, fazer a nossa prece, e logo em seguida passaremos a palavra ao nosso irmão Agemeiro para que ele possa dar conta da atividade desta tarde. Então, continuando com o pensamento ao alto, roguemos ao nosso Pai Maior que continue a nos proteger, nos amparar, que Jesus, nosso divino amigo e irmão, possa encontrar em nossos corações e em nossas mentes a receptividade necessária ao amparo do ato. Pai amado, te agradecemos pela oportunidade da vida, por aqui estarmos, pelos momentos de aprendizado, de engrandecimento e de serviço no bem. Que possamos todos nós aproveitar intensamente esta tarde em benefício de todos os encarnados e desencarnados vinculados a esse trabalho. Então, assim que a gente possa, confiante no alto, dar início à nossa reunião desta tarde. Então a gente convida o nosso irmão para dar prosseguimento.
Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, boa tarde. Queridos internautas que nos acompanham através da TV Chico Xavier, nosso abraço fraterno, desejando a todos muita paz, muita harmonia, muito equilíbrio, e que possamos todos nos conscientizarmos que somos criaturas de Deus. Para a nossa reflexão da tarde, eu trouxe alguns pequenos trechos para que possamos compreender ou tentar o que seja a tentação. Quem nunca foi tentado? Lá na Gênesis, na Bíblia, capítulo 2, do versículo 22 ao 25, nós vamos encontrar: e da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, o osso dos meus ossos e a carne de minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher. E já não são mais que uma só carne. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus nos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Mas Deus bem sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou ao seu marido, que comeu igualmente. Aí está a primeira tentação que os humanos foram provados por ela. Tentação é provocação, desejo veemente, estímulo ou indução a um ato que pareça atraente, ainda que seja inapropriado. Segundo Rodolfo Caligares, as tentações a que somos submetidos constituem uma espécie de exame ou sistema de aferição do nosso adiantamento. Nos dias atuais, a medicina nos diz que a gordura da carne vermelha é muito ofensiva, né? Mas quem resiste a um espeto, onde lá esteja uma carne com aquela capinha de gordura, a boca cheia d'água, né? Todo mundo já foi tentado. E aí nós percebemos o quão é difícil, não é? É preciso muito equilíbrio, muito controle, para que tenhamos na nossa mão esse botão regulador, para que não nos deixemos levar pela tentação. No livro Lampadário Espírita, psicografia através de Joana de Ângeles, diz assim: a ânsia de guardar beleza enclausurou-te na estreita cela do receio sem tempo. O desejo da carne amarrou-te à desarmonia da mente, crucificando-te em madeiro inglório de aflição e de dor. A tormenta do orgulho agasalhou em teu coração serpentes venenosas que te espreitam sem cessar. A loucura do poder arrojou-te ao despenhadeiro do crime, inclinando-te com a imagem da altura fictícia. A insanidade dos prazeres que o comodismo concede custou-se o preço da saúde e da paz. A incessante busca da glória efêmera no palco terreno expôs-te aos dardos da maldade e da ilusão. Então vejam que às vezes eu me deixo levar pela tentação e vou passar por tudo isso. Vou me ver em situações difíceis por não resistir a uma simples tentação, a um simples convite, a um chamamento, a um apelo, sabendo eu que isto não é lícito, que
que isto não tem nenhum proveito, aceito e vou ter que passar por tudo isto, colocando por terra toda uma construção de séculos, porque desde o princípio nós vimos que já havia na face da terra esse momento de tentação. Segundo Valdo Vieira, tentação é uma posição pessoal de cativeiro interior a vícios instintivos que ainda não conseguimos superar por nós mesmos. Atenção no que acabamos de ouvir. Vícios instintivos, ou seja, está em nós. Eu só sou atraído por alguma coisa porque ainda há em mim algo que se relacione àquilo que eu estou sendo tentado. No Livro dos Espíritos, na questão 261, Kardec perguntou à espiritualidade: o espírito, nas provas que deve sofrer para chegar à perfeição, terá de experimentar todos os gêneros de tentações? Deverá passar por todas as circunstâncias que possam provocar-lhe o orgulho, o ciúme, a avareza, a sensualidade, etc. Os espíritos responderam: certamente não, pois sabeis que há os que a tomam desde o princípio, um caminho que os afasta de muitas provas. Mas aquele que se deixa levar pelo mau caminho, corre todos os perigos do mesmo. Um espírito pode pedir a riqueza e esta lhe ser dada. Então, segundo o seu caráter, poderá tornar-se avarento ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda entregar-se a todos os prazeres da sensualidade. Mas isso não quer dizer que ele devia cair forçosamente em todas essas tendências. Então vejam que nós temos tudo que nós precisamos, mas geralmente buscamos sempre mais. Então, nesse ínterim, meio a tudo isto, vem as tentações das mazelas que eu já possuo, como um despertar, me convidando a cometer os mesmos equívocos de outrora. Se eu resistir, venci aquela batalha. Consegui me libertar, pelo menos nesse momento terreno, daquela aflição, resistindo à tentação. No livro Religião dos Espíritos, o Espírito Emmanuel nos diz: qual acontece com a árvore a equilibrar-se sobre as próprias raízes, guardamos o coração na tela do presente, respirando o influxo do passado. É assim que o problema da tentação, antes que nascido de objetos ou paisagens exteriores, surge fundamentalmente de nós, na trama da sombra em que se nos enovelam os pensamentos. Todavia, é preciso lembrar que a vida é permanentemente renovação, propelindo a entender que o cultivo da bondade incessante é o recurso eficaz contra o assédio de todas as influências perniciosas. Então, uma mente voltada para o bem, a dedicação em progredir, em amparar, em acolher os outros, enfim, o caminho do bem, dificilmente ele cairá em pequenas tentações, porque ele já é consciente, ele já tem firmeza de caráter sobre aquilo que quer. E também já as conhece de outros momentos, porque nós constantemente somos tentados. Por exemplo, eu estou com uma enfermidade e o médico recomenda que não coma tal alimento. Eu vou vê-lo, vou ser tentado, mas ao pensar em mim, na minha saúde, no meu bem-querer, eu digo não quero. E uma vez vencida, dificilmente, mesmo que ela venha a ser exposta novamente, você vai sucumbir. Você resistirá tranquilamente, porque sua firmeza, sua determinação negou aquilo. É o trabalho, por essa forma, o antídoto adequado, capaz de anular todas as aquisições tóxicas do mundo íntimo, impulsionando-nos o espírito a novos tipos de sugestão,
nos quais venhamos a assimilar o socorro dos emissários da luz, cujos braços de amor nos arrebatam do nevoeiro dos próprios enganos. Então, uma vez consciente de que aquilo não me faz bem, não me fará bem, não serve para mim, já estou a um passo de negar a essa tentação. Mas tem um detalhe: nós somos influenciáveis. Enquanto espíritos encarnados, sabe aquela história do gibi de antigamente, né, que tinha um anjinho do lado e o diabinho do outro? Um diz, olha, não come, o outro diz, come, é só uma vezinha, só um pedacinho, não é? E aquilo fica comendo por dentro, né? Você fica, quem gosta de chocolate, vê um chocolate, um sorvete, olha, é irresistível, né? Devemos aceitar dessa forma. Mas, infelizmente, eu não posso, não devo. Então, eu dou as costas e saio, porque eu posso substituir, não é? Mas nós não pensamos no momento em substituir aquilo que é proibido para mim no momento por algo mais até agradável. Porque ainda em mim está o vício, a dependência daquilo que eles estão me pondo à prova. Some-se a isso o amiguinho do outro lado que diz, vai rapaz, é só uma vezinha, é só um pouquinho. Né? Os vícios, por exemplo, como é difícil, não é? Porque existe a dependência física do espírito encarnado e dos que influenciam, porque precisam também daquele tóxico, da bebida, do fumo, da droga de uma forma geral. Não é fácil. É muito complicado para um viciado resistir àquilo que ele conhece, que ainda nele está muito ativo, muito aceso, não é? Pessoas que param de fumar, que realmente dizem não ao cigarro, mas, de alguma forma, onde você chegar, você vai encontrar alguém fumando. E aí, como conviver em meio a isso tudo? É preciso muita firmeza, não é? Tem que ter muita moral consigo mesmo, porque não é fácil. Aí o outro pode dizer, você não deixa porque não quer. É porque a oferta é tão grande que você se vê como um diferente deles. Eles estão certos e eu errado. E muitas vezes nós somos Maria vai com as outras, né? Eles estão fazendo, eu vou fazer também. Quando na verdade eu não pensei em mim. Não tive a determinação e o cuidado de velar por minha saúde, primeiramente. E segundo, porque quem fuma, quem bebe, também prejudica os outros, de alguma forma. Não é? Quem usa droga não só faz mal a si, mas em meio a tudo isso não vem na consciência, pelo menos dessa visão. Não vou fazer isso porque eu não só vou me prejudicar, como também há outros que estão ao meu derredor. Na questão 712 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou mais uma vez aos Espíritos: com que fim Deus fez atrativos os gozos dos bens materiais? Resposta dos Espíritos: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e também para o provar na tentação. Então veja que a tentação é uma grande prova. Se você resistir naquele momento, você passou por uma prova. E uma vez passando por essa prova, você está habilitado para outras que virão. Porque sua consciência passa, a partir daquele momento, a ser outra. Sua visão, sua percepção, as armadilhas da vida, né? Porque em determinado momento eu posso ser atraído para um ambiente e lá ter tudo aquilo que eu já usei outrora. E aí começa a voltar as ideias, as lembranças, e aquilo pode me deixar frágil e sucumbir diante da prova. Tem um conto que diz que o demônio ia passando e viu os seus servos tentando um homem de moral. Já tinham exposto ele mulheres da Líbia, joias, riquezas, tudo de atrativo, e o homem não caía. Aí o diabo se aproximou e disse: rapaz, vocês estão fazendo tudo errado. Não é assim não, vou lhe mostrar como é. Chegou no ouvido do homem e disse: lembra daquele padre que estudou contigo
Ele foi nomeado bispo agora. O homem enfureceu-se na hora e já blasfemou contra Deus, achando aquilo uma injustiça, porque devia ser ele. Aí o diabo riu, olhou para os outros e disse: está vendo como é fácil? Você não sabe usar a devida tentação, porque o homem resiste a tudo, menos a inveja. Então, às vezes, uma tolice. Mas ainda há em mim muito vivo aquilo, e é isso que me leva a fazer novamente, cometer novamente erros equívocos. No livro Sexo e Educação, diz lá: Deus criou simples e ignorantes todos os espíritos, orientando-os e educando-os através das vidas sucessivas, para a meta final, a perfeição. A humanidade ainda é constituída, na sua maioria, de espíritos imperfeitos, muito distante dos cimos da evolução espiritual. O relacionamento entre os sexos, em quase sua totalidade, encontra-se bastante primitivo ainda, perturbador, acidentado, desequilibrado e até infeliz. Não fomos criados por Deus para permanecermos indefinidamente pelos milênios afora nessas situações espirituais bastante enfermiças, dos desejos insatisfeitos, das emoções primitivas e grosseiras, das afeições desajustadas, das uniões infelizes e do relacionamento amoroso hipócrita. Na vida sexual é que se encontra grande parte de nossas velhas imperfeições, que tem acarretado as experiências mais torturantes, dentro da lei de causa e efeito, solicitando de todos nós o aperfeiçoamento necessário. Sábio, o Espírito Emmanuel nos declara: o sexo se define desse modo por atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo na natureza, exigindo educação e controle. Porque nós precisamos educar nossa sexualidade, disto não resta a menor dúvida. Então, o que é que nós vemos hoje? A tentação do sexo. As pessoas andam com menos roupa do que alguns anos atrás, não é? E aquilo, para aquele que ainda é imoral no seu íntimo, ver uma mulher de biquíni já é uma tentação deveras forte para ele, né? Que tem essa falha moral. Como a mulher vê também uma barriguinha do homem com um tanquinho. Eu tenho um tanquinho porque eu fico com a camisa, né? Meu é com aqueles tanquinhos de 100 litros. Então a gente percebe que isso é uma forma atrativa para quem ainda tem as ideias, ainda tem esse desvio de comportamento. O que nós chamamos de tarado, né? Que hoje não se usa mais o termo, mas são aquelas pessoas que nós vemos ainda hoje em dia, que agridem a mulher, que procuram a todo preço estar com ela, independente da sua vontade. Então, é um doente da alma. E ele não resiste à tentação de sequer ver a mulher. Então, tudo isso está naquele que é tentado. Quando ele resiste à tentação, é porque nele já não tem mais, em um certo grau ou em grau nenhum, aquilo que está sendo atrativo para que o leve a sucumbir. Você está completamente consciente que aquilo não te afeta, aquilo nem mexe com você mais, não é? É o viciado em cafezinho, o viciado no jogo, não é? São situações deveras dificílimas do homem que passa por essa situação reverter. É preciso muito esforço, muito sacrifício e muita dignidade, porque é nocivo e não é uma coisa simples de uma encarnação. Isso já vem se arrastando. Nossas mazelas morais não são de hoje. E nós estamos aqui justamente por conta delas. Porque senão já estaríamos aí num mundo mais evoluído, obviamente. Mas graças a Deus estamos chegando até aqui porque já superamos muitas barreiras lá atrás. Já ultrapassamos muitas muralhas difíceis que nos impediam o progresso. E hoje não, já estamos com uma visão mais acentuada no horizonte que vislumbramos, e aí sim esse desejo, essa vontade, essa força nos impulsiona, mas as tentações não deixam de nos rodear,
Eles sempre procuram. Haroldo Dutra, em uma de suas falas, ele diz que os espíritos não colocam nada na gente. Eles se utilizam do que já existe em nós, ou seja, sopram a brasa já existente lá, acendendo-a ou reacendendo-a. Por isso que eu preciso ter muito cuidado. A mente está sempre... Quando ele falou anteriormente aqui, o trabalho nos ocupa, a mente ocupada, né, não tem espaço para ideias fortuitas. Porque, como é que eles atuam? Eles se aproximam, conhecedores da nossa mazela, então eles vão introduzindo ideias em meio às nossas, quase imperceptível. Você às vezes nem lembra que esse pensamento não estava por você cogitado. Futebol, agora, quem me falou em futebol agora, eu estou falando de futebol aqui, então houve uma inserção de algo que foge do contexto. Porque as pessoas comumente dizem, mas como é que eu sei que o pensamento não é meu? Observando a colocação, em que meio ele foi colocado, por que aquilo? Não serve para mim. Então, não é simples, porque a tentação está por toda parte. Ainda é um mundo de provas e expiações. Os espíritos sabem que não é fácil estar como nós agora vestindo o corpo da carne. Por isso que nos ajudam. Eles têm consciência porque passaram como nós por essas mesmas dificuldades ou até maiores. Se bem que não lembramos das anteriores que já superamos, né? Graças a Deus estamos firmes e fortes, marchando agora rumo a um mundo de regeneração. E nós somos coautores disto, porque o mundo só passa de categoria, porque os espíritos que lá habitam estão fazendo jus, e nós estamos fazendo jus. Alguns ainda não, mas esses já têm outro destino, como nós sabemos, porque infelizmente não conseguiram resistir às tentações. Porque vejam, o marginal que está desviado do caminho, segundo depoimentos e acompanhamento psicológico, a resposta deles é que aquilo dá adrenalina, passar por aquele momento. Enquanto a gente está sendo vítima, vai-se embora a adrenalina, né? E até outras coisas, né? A gente solta tudo na hora. Ora, cometer um delito, trazer adrenalina, quer dizer, então dá satisfação. É como pular de paraquedas. Eu perguntei uma vez a um amigo que disse, rapaz, é uma adrenalina, olha, deixa minha adrenalina aqui um pouquinho mesmo, né? Vai que o paraquedas é muito meu amigo e diz, estou contigo e não abro. E aí? Eu resisti à tentação, nunca fui, graças a Deus. Ele já desencarnou, mas não foi de queda de paraquedas, graças a Deus também, né? Então, é isso que nós percebemos. Nós somos testados constantemente, no dia a dia. Às vezes coisas tão sutis. Mas como já passamos por provas anteriores, essas já estão fora do quadro que nos afetaria. E outro detalhe também, muitas vezes nós nos deixamos afetar. Nós às vezes buscamos o aborrecimento, a aflição. Tem gente que adora problema. É incrível. O problema está lá na esquina, ela vai atrás do problema lá. Enquanto muitos da gente ainda fecha a porta para ele não passar, né? Não, fica aí fora mesmo. Então tudo isso são tentações, mas é porque ainda habita em mim, no meu íntimo, essas mazelas que são o atrativo, seria o gatilho para que eu sucumba. Daí porque a prova. Uma vez passando por ela, eu estou eliminando essas possibilidades de outra vez eu cair, porque eu já superei, já estou mais forte, mais firme naquilo que eu desejo. A maioria dos problemas de afeição e relacionamento entre um homem e uma mulher não se encontra somente na união dos sexos corpóreos. O ato sexual é um acontecimento nobre dentro da natureza e todos os espíritos da Terra, há milênios incontáveis, através das reencarnações, evoluem para a sua finalidade providencial. As dificuldades de ajustamento entre o homem e a mulher não são muito mais do que de ordem moral, do que praticamente da ordem física. Acusam as tentações de não dar paz a ninguém. Realmente. Rostand diz assim, essa influência sob a qual o espírito se acha a todo instante
constitui a tentação a que ele pode ceder ou resistir, uma vez que é sempre livre de escutar ou não as boas inspirações, de as seguir ou não, de aceitar ou repelir as más. Então, detentores do conhecimento do bem e do mal, nós temos sim a palavra final, ou seja, a última escolha é nossa. Que seja o teu falar sim, sim, não, não, já dizia Jesus. Então, é aí onde entra esse preparo, essa predisposição a não fazer ou cometer qualquer coisa que me prejudique no meu caminhar, na minha evolução, bem como daqueles que estão ao nosso redor. Porque nós somos exemplos, né? As pessoas às vezes se pautam por nós, nos admiram pelo que fazemos, e até por esses momentos onde resistimos às tentações, elas mesmas dizem, se fosse eu não tinha aguentado. Não é? E às vezes até nos parabenizam. E fazem teste às vezes. Não, rapaz, come só um pouquinho. Não, bebe só um pouquinho. E é aí onde mora o perigo. Esse pouquinho pode despertar e ir por terra tudo que eu construí ao longo dos séculos, não se sabe desde quando. Porque nada é deste momento, nada. Tudo vem se arrastando. E nós estamos aí, nessa batalha constante com as nossas próprias mazelas. Todos nós somos conscientes que tudo que nos acontece é fruto do nosso mau caminhar. Lei de ação e reação, causa e efeito. Bom, ação e reação nem tanto, porque às vezes toda ação requer uma ação na mesma proporção. Se a pessoa me der um burro, eu vou ter que dar outro nele. Então, a doutrina diz que é para dar um beijo, né? Ou dar outra face. Então eu fico com causa e efeito. Causou, ocasiona o efeito. Estamos passando agora pelo efeito de causas anteriores. E estamos causando para um futuro efeito. Ou seja, plantando e colhendo. Então, temos que nos pautar naquilo que o Cristo sempre nos chamou a atenção. Que nos amássemos. Que fizéssemos ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Perceberam aí, só com isso, quantas querelas seriam dirimidas ou evitadas com esse pensamento? Não vou fazer não, porque talvez fulano não goste. Ou, não, vou não porque eu não gostaria. Não é? E muitas vezes as pessoas fazem, nem se preocupam com a consequência. E aí vem o arrependimento, mas já foi feito. Dizem que é preciso afastar ou eliminá-las do seio da sociedade, as tentações. Com o Evangelho, porém, aprendemos a conhecer as causas profundas das tentações. Para melhor lutar contra elas, o Espiritismo é quem ama e não o corpo. O Espírito é quem ama e não o corpo. E que, dissipada a ilusão material, o Espírito vê a realidade. Porque é a questão da paixão. A paixão cega. Olha, eu não vejo os defeitos do outro porque eu estou apaixonado. Aí quando casa, que passa a conviver, aí eu começo a descobrir que fulano ronca, né? Que fulano não gosta de tomar banho. Aí é tarde. Isso são as mínimas coisas, né? Há duas espécies de afeição, a do corpo e a da alma, e frequentemente se toma uma pela outra. A afeição da alma, quando pura e simpática, é duradoura. A do corpo é perecível. Eis porque os que se julgam amar com um amor eterno acabam se odiando quando passa a ilusão. Então, o sexo não é somente a união sexual de corpos, né? É preciso haver comunhão de pensamentos, de ideias, porque é isso que nos atrai, é essa afinidade. Você conhece uma pessoa há 5 minutos, parece que a conhece há séculos. Houve uma afinidade, realmente você conhece há séculos, não é? Outras você, de longe, olha e diz, não fui com a cara. Meu santo não bateu, né? Não tem essas histórias, né? Porque realmente você detecta a vibração do outro. E muitas vezes também a paixão não me deixa ver. Cega, ensurdece, e aí eu entro de cabeça.
O apóstolo Tiago, lá no capítulo 1, no versículo 14 de sua epístola, ele esclarece perfeitamente as raízes das tentações, dizendo: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Vejam que é o que está em mim. Não foi simplesmente a tentação que me fez cair, porque eu não resisti, porque em mim ainda tinha resquícios daquilo que eu estava sendo atraído. A tentação não é um agente externo das sombras atraindo-nos para a prática do mal, e sim as nossas próprias más tendências, gritando alto no íntimo de nós mesmos, impulsionando-nos à recapitulação dos maus hábitos, viciações e perversões, sempre que estivermos invigilantes, displicentes e inconsequentes e possessivos. Então, a tentação não é culpa do outro, é minha, em me deixar cair, em me deixar levar por ela. Pode tentar, tenta aí à vontade. Né? Contam que na Bíblia que Jesus foi tentado lá no deserto. O diabo ofereceu tudo a ele, nada daquilo o comoveu, nada o fez perder o centro, a direção que ele estava com ela. Não é porque era Jesus, não. Porque o que foi oferecido é tentador, né? Quem é que não quer beleza, riqueza, poder? Olha, as pessoas se matam por um carro que fica aqui, não é? A fortuna também, né? Caixão não tem cofre, mortalha não tem bolso. Não adianta levar talão de cheque que não tem banco lá no plano espiritual. Lá a moeda é outra, é bônus hora, né? Então, a que ponto nós chegamos? Então, na questão 971A do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: então a morte não nos livra da tentação? Resposta dos Espíritos: não. Mas a ação dos maus espíritos é muito menor sobre outros espíritos do que sobre os homens, pois aqueles não estão sujeitos às paixões materiais. Ou seja, o espírito desencarnado não está mais sujeito a nada disso, porque não serve para ele. Nós investidos ainda no corpo da carne, aí sim, meu carro, minha fazenda, meu avião, né? Meu, é uma possessão, né? Então a gente percebe que não é fácil. Muitas vezes questionamos, até condenamos alguém ou criticamos, mas se põe no lugar. Muitas vezes distraídos, como vimos aqui, nós somos levados. Eita, nem prestei atenção. Então é preciso ter muito cuidado, porque nós andamos, eu diria, no fio de uma navalha. Ao terminar, nós vamos ter todo o acesso livre, porque todas as dificuldades eu superei. As provas necessárias para a minha evolução, está tudo aqui. Por isso que é na encarnação onde nós passamos pelo que precisamos passar. No plano espiritual, continuamos a vida, como nós sabemos, mas lá eu vou estudar, vou trabalhar, vou fazer outras atividades, posso também não estar lá, no bem bom, vai depender da minha consciência, que é quem determinará o lugar para onde eu vou. O nosso irmão Jacomelo, ele diz com muita propriedade: eu não vou para o umbral. Ah, pessoal, mas é você quem determina? Sou eu mesmo. Eu não quero ir, eu não vou. Ora, se eu tenho outro lugar melhor para ir, eu vou querer passar em umbral. E ele está com a razão. Não quero ir para um umbral também, não. Eu vou para um lugar que eu mereço, porque eu tenho consciência disso, não é? Então nós precisamos ter a mente sempre voltada para o maior, não na questão da ambição, né? Claro, mas do bom para mim, para que eu possa ter para oferecer, como Francisco de Assis. É dando que se recebe, né? Perdoando que se é perdoado. Então, essa conscientização nos fortalece. E é dela que precisamos. E a doutrina dos Espíritos, por excelência, nos dá a convicção de que tudo parte de mim. Se eu fizer errado, não foi fulano ou ciclano que mandou e eu fiz, não. Foi porque eu fiz. Porque eu podia ter dito não. Se alguém aqui, olha, vamos ali assaltar um banco. Vou não, meu irmão. Resolvido. Não é? Mas se eu ficar, mas e quanto vai dar para cada um? Se eu começar a especular, eu estou fraquejando. Já estou deixando a tentação me envolver com seus tentáculos.
porque em mim ainda existe um ladrão. Ninguém vira ladrão numa encarnação ou do dia para a noite. Traz consigo a semente, que é para justamente superar a prova. Mas ele vê lá a coisa fácil, não resiste à tentação e bota no bolso. O que torna um vício e lhe dá o que o depoimento do bandido lá na televisão disse: me dá uma adrenalina. Antigamente dava uma adrenalina também, né? Mas é a verdade. Nós ainda estamos em meio a esse mar revolto, oscilando aqui e acolá, mas aí a calmaria virá. Por quê? À medida que vamos avançando na nossa conscientização, na evolução espiritual, as coisas vão deixando de ter tanta dificuldade, porque nós temos outra visão, estamos num patamar mais alto, nossa visão vai mais além. E isso tudo deve-se a meu esforço, meu querer, minha vontade. Porque religião nenhuma muda ninguém, se ela não quiser. Então precisamos estar apenas conscientes disso. Eu sou detentor de tudo que é meu, dos meus atos, meus pensamentos, e acabou a história. Peço a Deus sim, mas Deus não vai fazer por mim. Eu tenho que fazer a minha parte, e ela é a que me cabe, e é tão pequena. Mas às vezes a preguiça, o desejo não nos deixam. E aí eu pago o preço. Né? E reclamo de quem? Se o que foi que eu fiz para Deus estar me castigando? Ora, Deus fez errado, vai dar errado. Né? Então é hora de consertar. A gente usa o termo aqui na doutrina de pagar, né? Mas eu diria que não é bem pagar, é corrigir, consertar, refazer. Porque agora nós temos outra visão. A desculpa que não sabia, essa não cola mais não. Porque todos nós agora temos essa consciência. Eu sei o que é bom e o que é ruim. Eu sei a distinção do bem e do mal. Se eu escolher errado, fui eu que escolhi. Se eu acertei, fui eu também. Porque quando é as coisas ruins ou erradas, foi o outro, né? Mas quando é a boa e a certa, fui eu, o belezão aqui. Ah, fui eu, isso é obra minha. Mas quando é uma porcaria, não sei quem fez, não. Então nós temos que ter essa dignidade, assumir, encarar, enfrentar, de cabeça erguida. Está difícil para todo mundo. Meu problema não é maior que o de ninguém, é do meu tamanho, porque o problema é meu. Então, as tentações estão aí à solta, campeando. O problema delas. Eu não tenho que valorizar, porque eu já as conheço. Pode passar aí, pode pinotar aqui à vontade. Não é? Não vai me afetar, não me deixarei afetar. Vou resistir, vou vencer. Essa é a determinação, essa é a força que há em nós. E é para isso que estamos aqui, para superar todas essas adversidades. Nosso querido Chico dizia: tentação é a força viciada que exteriorizamos, atraindo a escura influência que nos inclina aos desfiladeiros do mal. Porque toda sintonia com a ignorância ou com a perversidade começa invariavelmente da perversidade ou da ignorância que acalentamos conosco. Então, dito isto, prego batido, ponta virada, como dizia meu pai. Acabou a história. Eu agora já sei. A tentação vai me procurar, mas se eu permitir, ela pode passar na minha frente. Não valorizo, não a vejo, não a enxergo. E se a ver e a enxergar como muitos fazem, que apenas observe. Que eu não tome nenhuma posição. Porque é justamente na dúvida onde a gente escorrega. Não é? Então é não ter dúvida. Não, não quero isso. Não serve para mim. Não gosto, não posso, não devo. E por aí vai. Tem um dicionário inteiro de palavras para você usar. Então, diante dessa conscientização, diante de tudo isso que nós temos em nosso poder, que a doutrina dos Espíritos nos consola, mostrando que erramos, mas podemos consertar, que não somos culpados do erro do mundo, não. Assumo meus débitos, assumo meus erros, vou enfrentá-los, vou quitá-los e vou seguir em frente. Acabou.
Não tem mistério. Nós é que complicamos. A vida é tão fácil. É uma maravilha viver. Nós é que, às vezes, o nosso mau humor, o para baixo, nos faz com que a gente enxergue a coisa mais ruim, não conseguindo ver as coisas boas que estão nos nossos olhos, não é? Só vejo coisa difícil, ruim, complicada, mas as coisas boas estão aí, ó. Mas eu só vejo aquelas que eu quero ver. Então, meus irmãos, era isso que eu tinha para nossa conversa de hoje. Espero ter contribuído, como me serviu muito, né? Porque eu fui o primeiro beneficiado, né? Preparei vocês, não. Agora vocês receberam. Mas eu já passei pela experiência. Então, agradeço imensamente a Jesus, aos meus amigos espirituais que sempre me ajudam, nos trazendo as ideias, né? Para dividir com vocês. E vamos agradecer sinceramente, porque nossa vitória está bem próxima e vamos chegar lá. Eu já digo, como disse a uns amigos meus, eu estou vendo a faixa de chegada já, né? Então é só apressar um pouquinho o passo. Então, que Jesus, nosso mestre, que não nos desampara, nem nunca desamparou, nos conceda sempre a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e a sabedoria para distinguirmos uma das outras. Muita paz para todos. Muito bem, né? Nós agradecemos ao amigo, irmão, por ter nos trazido nesta tarde esse tema muito, sempre atual, né? E que a gente precisa realmente estar atentos para nos fortalecer no bem. Bem, vamos dando sequência. A gente vai solicitar a nossa irmã Raquel, ela fará a prece de encerramento, e em seguida, os nossos amigos também irão continuar no trabalho, nos ajudando na aplicação dos passos. Queridos irmãos, fechar os olhos e agradecer ao nosso Senhor pela permissão de estarmos todos aqui reunidos para essa palestra maravilhosa, para esses ensinamentos que tudo mastigadinho, a gente só tem agora que fazer a refeição para o nosso espírito. Muito obrigado, Senhor, que os guias de luz que aqui permanecem, muito obrigado. Que assim seja, nosso Senhor.